Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre tentar entender um problema, existe aquela expectativa reconfortante de precisão, né? Tipo um diagnóstico médico mesmo. Uhum, com certeza. A gente adora essa sensação de controle. Exato. É quase como na engenharia. Alguém sofre uma queda, vai para o hospital, faz um raio-x, aí o médico coloca a chapa contra a luz, aponta para uma linha branca no osso e diz com total certeza, tipo, olha, a fratura está bem aqui. É um cenário muito seguro para nossa mente, porque a gente ama quando as coisas são tangíveis, sabe? Fáceis de categorizar. Se dá para ver a fratura, a gente sabe exatamente qual gesso usar. Pois é. Mas assim, o grande problema é quando a gente tenta aplicar essa mesma lógica de raio-x para o comportamento humano no nosso dia a dia. Ah, aí a máquina quebra. Quebra totalmente. Porque se a gente tenta diagnosticar por que um líder de equipe genial, de repente, toma uma decisão desastrosa e, sei lá, mente para cobrir o erro. Ou porque um escritório inteiro vira um ambiente tóxico da noite para o dia. Exatamente. Essa nossa máquina de raio-x simplesmente pifa. A arquitetura das nossas escolhas é invisível. E é exatamente por essa paisagem nebulosa que a gente vai navegar na nossa imersão profunda de hoje. Uma jornada em tanto, diga-se de passagem. Muito. A nossa missão hoje é destrinchar uma compilação vasta e fascinante de pesquisas do Everton Andrade. Ele cruza a biologia do nosso cérebro, a psicanálise, a sociologia e a forma como agimos no trabalho. É uma interseção muito rica. Demais. E o objetivo é tentar responder a questões bem fundamentais para quem nos acompanha, sabe? Por que a mentira é tão tentadora? Como a gente sobrevive a esse caos corporativo moderno? E, principalmente, como construir algum sentido no meio do sofrimento? E olha, o ponto de partida ideal para essa nossa investigação é a gente aceitar uma premissa básica e assim, sem nenhum julgamento. O ser humano é, antes de tudo, uma máquina complexa de adaptação, tipo a mentira ou a agressividade, e colocar um rótulo moralista de isso é falha de caráter. A gente precisa entender qual é a função biológica e social dessas ferramentas. Porque elas existem por um motivo evolutivo, né? Exato. O nosso objetivo nessa análise é entender como esses mecanismos nos trouxeram até aqui e, o mais importante, como a gente pode impedir que eles nos destruam no mundo de hoje. Certo. Então, para entender esse caos nas nossas relações sociais e corporativas, a gente precisa ir até o porão da nossa mente. Olhar para os mecanismos de sobrevivência mais primitivos. E um dos mais controversos é a mentira. Nossa, sim. E a pesquisa começa logo com isso. Tem um estudo da Nature Neuroscience, conduzido pelo Neil Garrett, lá em 2016, que sugere algo bizarro. Ele diz que o nosso cérebro fisicamente se remodela para facilitar a desonestidade. É fascinante e, honestamente, um pouco assustador. Como que isso acontece na prática? Fisicamente mesmo? Sim, o mecanismo fisiológico por trás disso é brilhante. O foco desse estudo é a amígdala, que é uma estrutura pequenininha no cérebro que funciona como o nosso centro de alarme emocional. Tá. O nosso botão de pânico. Isso. Aí os pesquisadores notaram que, quando uma pessoa conta uma mentira pela primeira vez, mesmo que seja, sei lá, uma mentirinha boba, a amígdala dispara intensamente. Ela gera uma resposta de estresse físico mesmo. Aquele leve desconforto, um pico no batimento cardíaco. Perfeito, isso mesmo. Mas o detalhe crucial é o que acontece depois. Se a pessoa continua mentindo, a cada nova inverdade, a resposta da amígdala simplesmente diminui. Caramba! Então ela vai se adaptando e silenciando o alarme. Uhum. Ela se dessensibiliza completamente. É o que cientistas chamam de efeito de rampa escorregadia. É tipo como se o cérebro criasse um calo emocional. Perfeita analogia. O que começa com uma, omissão minúscula num relatório de despesas da empresa, depois de algumas semanas evolui para uma fraude massiva e a pessoa não sente mais aquele suor frio. A trava fisiológica simplesmente desaparece. Isso nos coloca diante de um paradoxo gigantesco. Porque, por um lado, a gente vê o perigo absurdo dessa rampa escorregadia. Mas e as fontes? Trazem isso muito bem com a visão do sociólogo Erving Goffman. Ele argumenta que as pequenas mentiras do cotidiano são, na verdade, indispensáveis. É, os famosos lubrificantes sociais. Isso.
Pense com quem está ouvindo a gente, naquela situação em que a gente encontra um colega no corredor, ele pergunta, tudo bem? E a gente responde, tudo ótimo, mesmo estando exaustos e querendo chorar. Porque se fôssemos despejar a verdade crua o tempo inteiro, a sociedade ia colapsar, né? A quantidade de atrito seria insuportável. Exatamente. A energia cognitiva gasta para gerenciar conflitos o dia todo seria inviável. Então a mentira adaptativa evita esse atrito. Sim, é uma questão puramente de economia de energia. Mas olha, tem um paralelo muito perigoso aqui com uma outra força que a gente costuma considerar sempre positiva, que é a motivação. Espera, motivação perigosa? É que a nossa cultura idolatra a motivação, né? A gente acha que quanto mais motivados para uma meta, melhores as nossas decisões. Mas a biologia mostra o oposto. A motivação em excesso literalmente cega a gente para a realidade. Ok, let's unpack this. Vamos trinchar isso. A motivação é tipo o motor de um carro esporte, mas sem freios ela joga a gente direto no precipício do auto-engano. Quer dizer que aquele conselho de dar 110% pode ser um tiro no pé biológico? Totalmente. O que é fascinante aqui é olhar para a famosa lei de Yerkes-Dodson, um princípio clássico da psicologia. Ela prova que a excitação mental e a motivação melhoram o nosso desempenho só até um certo limite. Imagina aquele gráfico em forma de sino, certo? Isso. No topo da curva a gente tá voando. Isso, mas se a motivação continua subindo e vira uma pressão extrema para, sei lá, não deixar um projeto falhar de jeito nenhum, o nosso nível de alerta inunda o córtex pré-frontal. Que é a área do pensamento lógico. Exato, e aí a capacidade de julgar riscos simplesmente despenca. Nossa, isso explica perfeitamente fenômenos como o viés de confirmação e aquela falácia do custo afundado, né? A equipe já gastou tanto tempo num projeto horrível que a motivação de não perder o investimento faz todo mundo ignorar os sinais vermelhos. É a clássica síndrome do Capitão Ahab, lá do livro Moby Dick. A motivação para capturar a baleia vira uma obsessão tão letal que ele destrói o navio inteiro. Que loucura! E a ironia disso é que a biologia só está buscando o caminho mais fácil. Tipo o que o Freud falava sobre o princípio do prazer, que a gente foi desenhado para buscar o alívio e fugir do desconforto. Biologicamente, a gente poupa energia. E psicologicamente, a gente protege o nosso ego de admitir um erro gigante. Fugir da verdade, seja mentindo ou por motivação cega, acaba sendo a estratégia de sobrevivência mais eficiente a curto prazo. Olha, isso me assusta um pouco, porque se a nossa própria biologia usa a mentira para poupar energia, silencia a nossa amígdala e a motivação cria esses pontos cegos enormes, como é que a gente não toma decisões catastróficas o tempo todo? Tem que ter algum freio aí. E tem esse freio que a gente chama de autopercepção e autorregulação. A pesquisa do neurocientista Antônio Damasio fala muito dos marcadores somáticos. Tá, explica isso pra gente. Sabe aquela sensação de aperto no estômago antes de assinar um contrato meio suspeito? Sei, aquele frio na barriga ruim. É o seu corpo sinalizando o perigo antes mesmo da sua mente consciente conseguir articular o porquê. É uma leitura interna. Mas o mais impressionante não é como a gente usa isso adulto, e sim onde isso nasce. Sim, e as fontes fazem um mergulho surpreendente na infância para explicar isso. Eles mencionam aquelas cenas da educação infantil, tipo crianças no parquinho, pulando dentro de bambolês, usando máscaras de papelão. Parece nada a ver, né? Totalmente. Como que uma criança pulando corda está desenvolvendo o mesmo frio executivo que um diretor precisa para não gritar com a equipe numa crise? Aqui a coisa fica muito interessante. A conexão é direta, por incrível que pareça. O psicólogo Lev Vygotsky mapeou como a gente desenvolve esse controle, e tudo começa com o corpo e a voz. A voz. Sim, na primeira infância, a gente tem a fala social, que a criança usa para pedir água ou fala com os pais. Mas depois surge a fala egocêntrica. É aquela fase em que a criança está brincando sozinha e narra tudo o que faz em voz alta. Ah, tipo, agora eu pego o bloco vermelho e pulo no bambolê. Isso mesmo, não é só fofo. A criança está usando as palavras como ferramentas físicas para organizar o próprio corpo e os impulsos. Com o tempo, essa fala em voz alta não some, ela se internaliza e vira a nossa fala interior. Aquele pensamento verbal silencioso, a voz da nossa cabeça. Exato. É essa voz que permite o controle inibitório. É ela que sussurra para o diretor na reunião. Respira, não manda esse meio agressivo agora, deixa para amanhã. Caramba, a criança sussurrando no parquinho está literalmente instalando o software da inteligência emocional adulta. Mas
Olha, isso levanta um alerta vermelho gigante sobre como a gente vive hoje. Sem dúvida. Porque se a nossa capacidade de pisar no freio depende dessa autopercepção corporal e dessa voz interna, silenciosa, o que acontece quando a gente terceiriza isso? Pense nos smartwatches. A gente olha para o pulso para saber se o coração está acelerado, para o aplicativo para saber se dormimos bem. Não estamos entregando nossos marcadores somáticos na mão de um algoritmo? Estamos. É o auge do fenômeno do eu quantificado. E o custo de delegar isso para as máquinas é que a nossa autorregulação natural atrofia. Além disso, as plataformas das Big Techs são desenhadas de propósito para quebrar esse controle inibitório. Para manter o engajamento a qualquer custo. Exatamente. Elas não querem que a nossa voz interior diga, chega, vai dormir. E quando a nossa autorregulação atrofia, o cérebro colapsa para o padrão mais primitivo. A gente entra no estado de sobrevivência. E quando esse modo de sobrevivência é ativado no trabalho, os efeitos são devastadores. A pesquisa traz o Daniel Kahneman, com o famoso Sistema 1. O nosso modo de pensar rápido, instintivo e reativo. Isso. Ele assume o volante quando estamos sob ameaça. E o preço cognitivo disso é medido de um jeito absurdo num estudo da Science, liderado pelo Sandy Mullainathan. Ele mostra que operar em estado de escassez e sobrevivência consome tanta energia da mente que o QI funcional cai até 13 pontos. 13 pontos. É muita coisa. É o equivalente a trabalhar depois de virar à noite, claro. Pois é. Imagina uma equipe exausta, com medo constante de demissão no ambiente hostil. Eles estão literalmente operando com menos inteligência. O medo aciona a amígdala sem parar. O colega do lado vira um predador. É aí que nascem culturas tóxicas, o assédio moral. E para estancar isso, a gente precisa da segurança psicológica da Amy Edmondson, que é basicamente um ambiente onde as pessoas podem admitir um erro sem a certeza de que vão ser demitidas na hora. Porque sem isso, a galera recorre ao que o Winnicott chamou de falso self. A máscara de perfeição inabalável. Exato! A pessoa veste a máscara às 8 da manhã e só tira às 6 da tarde. O gasto de energia psíquica para manter esse teatro leva ao esgotamento completo. O que nos traz a história do Marcos e do seu Juca, que ilustra muito bem isso. Essa história tangibiliza perfeitamente os estágios de evolução e autorregulação. Vamos montar o cenário para quem está ouvindo a gente. O Marcos é supervisor num pátio de uma transportadora gigante. Calor absurdo, caos. Ele é o clássico herói sofredor, o filósofo da operação. Dá um problema enorme com uma carga de perecíveis, o Marcos entra em ação. Ele briga com o sistema, discute com o gerente, corre debaixo do sol, reclama, mas por pura disciplina ética, ele salva a carga. Ele faz o certo, mas o atrito é massivo, né? Total. Ele termina o dia destruído, sentindo o peso do próprio esforço. E do outro lado, a gente tem o seu Juca. O sábio invisível. Isso. Líder de uma cooperativa, está no mesmo pátio, de terno impecável, conversando com investidores. De repente, o manobrista erra e um galão gigantesco de leite cai e espatifa no chão. E qual a reação do seu Juca? Ele não grita, não convoca reunião de crise, não xinga ninguém. Ele só pede licença para as visitas, pega um rodo, um balde, arregaça as mangas e limpa o leite derramado. E volta para a conversa, sem atrito. A diferença entre eles é a transmutação da virtude. O Marcos ainda gasta toda a sua energia inibitória para conter a raiva e ser ético. É como se ele fosse um músculo tensionado, segurando uma porta pesada contra uma tempestade. Nossa, e o seu Juca? O seu Juca atingiu a competência inconsciente. A virtude virou a natureza dele. Ele não está segurando a porta contra o vento. Ele é a própria porta escancarada. A tempestade passa por ele sem causar dano nenhum. Então, o que tudo isso significa? É lindo, mas trazer essa serenidade e essa falta de armadura para o mundo corporativo hoje não é um risco absurdo. Ser autêntico e vulnerável num cenário que exige perfeição o tempo todo não faz a gente ser devorado pelo sistema. Se a gente conectar isso com um cenário maior, a liderança vulnerável não é sincericídio. Tem a congruência do Carl Rogers. Quando o líder admite o erro e limpa o leite sem surtar, ele cria um holding, um espaço seguro que desarma o instinto de luta ou fuga da equipe inteira. O problema é quando a sociedade inteira perde essa capacidade, que é o que estamos vendo. O colapso da empatia, né?
A pesquisa alerta que o estado de sobrevivência generalizado leva a uma explosão de violência. Exatamente. E para entender essa hostilidade moderna, o René Girard introduziu o desejo mimético. Ele diz que a violência não nasce de um ódio aleatório, nasce da imitação. A gente olha para o outro, que é o que ele tem, seja prestígio nas redes, promoção, e como não tem para todo mundo, a gente colide. E aí a sociedade elege um bode expiatório para sacrificar e aliviar a tensão. E lendo os dados de 2025 e 2026, a nossa internet é exatamente isso. Uma fábrica de bodes expiatórios. Tem um aumento de crimes de ódio, deepfakes para arruinar reputações. A Science mostrou que fake news espalham 6 vezes mais rápido que fatos. Porque evocam novidade e medo extremo, que são irresistíveis para a amígdala. O terror virou entretenimento. Mas olha, tem um grande paradoxo aí. Porque a gente lê dados, tipo do Steven Pinker, mostrando que vivemos na era menos violenta fisicamente da história. E é verdade, morremos menos em guerras. Mas ouvindo a Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, parece que a gente não ficou melhor. A gente só terceirizou a violência para os algoritmos de cancelamento. A agressão não diminuiu, só mudou de formato. Certo? É o descompasso evolutivo que chamamos. A gente opera com o software mental da savana, onde qualquer barulho era um leão, mas no hardware hiperconectado. Se alguém discorda de você online, seu cérebro acha que você vai morrer. E as big techs monetizam esse nosso medo constantemente. É uma máquina implacável de gerar angústia. E diante disso, como o indivíduo comum não desmorona? A pesquisa busca a resposta na filosofia, com aquela história comovente do Lucas e da Clara sobre a diferença entre dor e sofrimento. Sim, o Lucas é demitido, chega em casa em pânico, dizendo que a vida dele acabou. E a mentora dele, a Clara, ensina a diferença baseada na analogia budista das 2 flechas. Explique essa das 2 flechas para nós. A primeira flecha é a dor real e inevitável, a demissão, o término, a doença, é involuntário. Mas o problema é a segunda flecha. É a flecha que nós atiramos no nosso próprio peito logo depois da primeira. Então, a dor é a primeira flecha que nos acerta, mas o sofrimento é nós mesmos ficarmos girando a segunda flecha na ferida aberta. As narrativas trágicas que criamos na cabeça. Isso levanta uma questão importante. É a distorção cognitiva, a catastrofização. O estoicismo do Epíteto diz exatamente isso. Gastamos energia tentando controlar o incontrolável. A resistência à realidade é a fábrica do sofrimento. E a saída parece ser a criação de significado, como Viktor Frankl provou com a logoterapia depois de sobreviver a um campo de concentração. Se temos um porquê, suportamos qualquer como. Vemos isso na Malala, no Mandela. A dor vira sinalizador, não sentença. E voltando ao seu Juca limpando o leite, é o conceito estoico do amor fati, o amor ao destino. Uma aceitação tão radical que a primeira flecha fica, mas você não gira ela na ferida. Você redireciona porque é útil. Nossa, que viagem monumental a gente fez hoje. Partimos da amígdala, que se acostuma a mentir, passamos pela criança no parquinho organizando o corpo com a própria voz, até a virtude silenciosa do seu Juca. Vimos a ameaça da violência algorítmica e, por fim, como transformar dor em significado. Foi uma análise incrível das fontes. Maturidade de suportar incerteza sem perder a humanidade. Com certeza. E de tudo isso, o pensamento provocativo que fica para quem nos escuta é sobre essa nossa fala interior. Hoje, aprendemos que o controle inibitório começa com essa voz silenciosa que nos guia. Mas no mundo onde inteligências artificiais escrevem as notícias, sugerem nossas escolhas e curam nossos vídeos, a grande pergunta para o futuro é: de quem será verdadeiramente a voz que vamos escutar dentro da nossa própria mente? Até a próxima!